Então, vamos retomar. Débora, já está a posto? Sim. Então tá bom. Bom, gente, estamos seguindo o mesmo protocolo dos encontros anteriores. Já deixa aberta a palavra para o pessoal se pronunciar. Eu peço que a Débora tome nota e depois ela faz os comentários em cima das impressões que os colegas possam passar. Então, está aberta. Oi, professor. Tenha bondade. Pode falar. Até peço desculpas aí pela pressa em falar, mas eu tenho um compromisso às 15h30 e estou inclusive comentando sobre isso para dizer que eu vou fazer aqui as minhas contribuições e vou precisar sair porque eu preciso organizar uma série de coisas para estar nesse lugar às 15h30. Eu queria te dizer, Débora, que eu aprendo sempre muito com você quando eu te ouço e aprendo a falar bonito, a usar umas palavras diferentes, rebuscadas. Então, muito obrigada, assim, por isso. As minhas anotações, as minhas tentativas de contribuições, né, espero conseguir contribuir um pouco, elas vêm no sentido de dialogar com o seu tema, e aí você vê o que é pertinente nesse diálogo ou não, né, para você, o que cabe nesse diálogo ou não, e não só numa questão de encaixar, porque há um sentido, mas também em vista do tempo que se tem para fazer a pesquisa e fazer esses diálogos que apareceram para mim enquanto eu te ouvia, né? Então, inclusive também, se você quiser, depois eu te mando isso. Eu anotei num caderno aqui, né? Enquanto eu escutava, eu fazia as anotações. Então você não precisa anotar aí, porque eu tenho anotado aqui, depois eu te repasso, tal qual conforme eu anotei. Quando você traz a questão da invisibilidade, eu fiquei pensando em algo que também acontece, né, nos acontece nessa contemporaneidade, que é esse culto ao corpo, né, tanto material quanto simbólico, que material mesmo, né, as pessoas indo para academia, o corpo esguio, magro, etc. E simbólico também, né, o status das marcas, uma bolsa que vale mais de 20 mil reais, etc. e tal. E isso foi uma coisa que me veio, assim, que as selfies, né, esse fenômeno das selfies no Instagram, então talvez dê para dialogar com isso também. Aí você depois trouxe corpo mecanizado, corpo encoberto, corpo artificializado, e nesse momento eu pensei no corpo esgotado, que, pensando no planeta Terra como um ser vivo também, e um corpo que experimenta hoje uma pandemia, né, a humanidade, né, nesse caso, mas numa escala global, né, uma doença global, digamos assim, e o corpo individual, o ser humano em si, que vem enfrentando, entre tantas outras patologias, diversos tipos de câncer, né, e a gente tem morrido muito de câncer. Espera só um minuto que estão tocando aqui fora e eu tô sozinha, peraí.
Correios, eu vou ter que ir lá receber, aí se alguém quiser continuar, eu retomo já. Então tá, então vamos para mais alguém que aproveitar essa escapada da Giovana para também fazer seus comentários. Oi, eu vou aproveitar. Obrigada, Débora. Desculpa, gente, professora, Oi. Professora, eu voltei. Posso terminar por causa do meu horário? Que daí eu... Com certeza. Desculpa. Foi rapidinho. Eu acho que eu estava falando... Desliguei o microfone, tá me ouvindo agora? Sim. Então, daí eu estava falando desse corpo esgotado, né? De diversas patologias. E... aí eu pensei nessa coisa, né? Que também a Ana Lisete trouxe na tese dela, do sofrimento generalizado, né? Do que a gente poderia até falar de uma depressão pandêmica. E aí, isso me levou para um lugar da onde, olhando dessa perspectiva, então, de que há sofrimento, aí eu me perguntei, né? Haveria sofrimento sem corpo? Se tem um corpo, se sofre, e esse sofrimento é generalizado, então nessa perspectiva o corpo não seria invisível, a partir desse ponto de vista, né? Foi uma outra coisa que me veio também. E agora, já para fechar, né, tem mais um comentário só, eu acho. E aí eu queria te recomendar, fazer 2 recomendações de um livro e uma live. Mas, fechando aqui, então... não, tem mais 2. Fiquei pensando também... que teve um momento que você trouxe, acho que o Le Breton, e ele fala do corpo como objeto de uma fabricação. E aí eu pensei se o corpo seria o objeto de uma fabricação ou se o corpo foi transformado em objeto em determinados contextos específicos. Porque o próprio Ocidente, ele não é um bloco monolítico, né? Então, nem sempre esse corpo, ele é objetificado. E aí, agora sim, indo para o último comentário, você trouxe a questão da resistência à morte. E aí eu pensei que um diálogo muito legal aí, havendo espaço e tempo, né, e tudo mais, e sentido, em primeiro lugar, né, como você mesmo falou do sentido, eu acho, se fizer sentido, quando você trouxe resistência à morte, eu pensei em cuidados paliativos, que inclusive fala da aceitação da morte e do morrer bem, né? Aí o morrer bem, daí eu já pensei no bem viver também. Enfim, como essas 2 coisas acho que caminham juntas, né? E aí as indicações, que eu também não sei se cabe, né, muito bem, assim, a segunda acho que cabe com certeza. Essa primeira eu ainda tenho dúvida, mas talvez seja legal dar uma piada lá, ver, como o professor Edmilson fala, pousar os olhos para ver se é pertinente ou não. Que é um livro do Pedro Demo, chamado Solidariedade como Efeito de Poder. Então, é bem interessante, assim, eu gostei muito desse texto, obviamente eu não li ele por inteiro, né, mas o que eu li do livro eu gostei bastante. E a segunda indicação, que você... aqui, na verdade, eu vou fazer
uma sugestão para você e para os colegas assistirem uma live, que muitos eu acredito que já tenham assistido. E aí vou pedir licença para ler também uma breve anotação, um parágrafo que eu escrevi sobre essa live, justamente porque ela me tocou profundamente. E eu acho que dialoga muito assim com o processo da sua pesquisa, sabe? Para onde, a partir da minha perspectiva, eu imagino que você esteja caminhando, ou indo, ou querendo ir, né? Que é a live do Ayrton Krenak com Marcelo Gleiser, chamada Conversa Selvagem. E aí eu vou ler aqui o que eu anotei. Krenak versus Gleiser. Tive a sensação de um versus bem marcado mesmo, numa espécie de disputa ontológica. Krenak com sua humildade cativante, própria, talvez, das culturas ameríndias. Gleiser com sua aparente arrogância. Aparente, claro. Quem sou eu para falar do outro, julgar o outro, né? Não experienciei um diálogo em si, no seu sentido estrito, no sentido de um se abrir para a ontologia do outro e se deslocarem do campo da disputa para o campo da integração e da criação. Talvez justamente porque a conversa, embora tivesse uma mediadora, foi de fato mediada por Gleiser, que defendeu a todo custo a ontologia ocidental da modernização, enfatizando seus evidentes benefícios. Evidentes, claro. Krenak, por sua vez, questiona esses benefícios, argumentando, aí eu coloco benefícios entre aspas, né? E argumentando que a técnica rompeu com os ciclos naturais da vida. Essas ontologias em disputa coexistem e coexistiram de maneira muito íntima durante a live. E por existirem e coexistirem, ambas são necessárias. O debate entre mudanças individuais ou coletivas, e coletivo aqui entendido como um sinônimo de sistema, não pode ser feito de maneira excludente, pois um não existe sem o outro, ao mesmo tempo que se afetam mutuamente com pesos diferentes em contextos diferenciados. Da conversa deles, aprendi que a chave não é se a mudança deve ser individual ou coletiva, mas simultaneamente individual e coletiva. E aqui fica em destaque a ontologia sistêmica dos ameríndios e a ontologia individualista ocidental. Ainda, do meu ponto de vista, ao contrário do que Gleiser pareceu interpretar, eu acho que Débora, você me ouve? Eu escuto você, Edmilson, mas acho que interrompeu a ligação da Giovana. Perdemos o contato com a Giovana. Eu pediria para os colegas que forem também intervir, gente, para não monopolizar demais, né? Para a gente ouvir mais a Débora. O interesse agora é a gente ouvir a pesquisa dela, né? Senão fica meio... Se for o caso, a gente abre outro espaço para... Tá bom? Então, por favor. Posso questionar, então? Falar um pouquinho? Por favor, tenha vontade. Obrigada, então. Obrigada, Débora,
pelas difíceis palavras de compreensão, mas aos poucos a gente tenta compreender. Eu fiquei com uma certa dúvida pela questão, tá, você está falando do corpo, e veio muitas informações novas, muitas. E a minha dúvida ela fica no seguinte, esse invisível, essa resistência, essa fragmentação, que é do sujeito, em que você coloca ele a partir do corpo. Eu fico em dúvida se existe, se ele é relacional ou se ele é individual, se há realmente, a partir dessa modernidade, essa sobressaliência do individual em relação ao relacional. Por quê? Porque a identidade, ela sempre se mostra relacional. E quando a gente está vendo a questão racional, ela se mostra muito individual. Por quê? Eu já vou tentar colocar, porque assim, o corpo ele está para o trabalho, o corpo está para o prazer, o corpo está para reproduzir, o corpo está para cuidar. Algumas coisas que eu peguei que você coloca. Então, o corpo ele deve ser usado para materialidade e também para capacidades, né, nessa questão moderna. Então, ele precisa ser cuidado. Ele é altamente individual. Mas, quando nós perpassamos para a questão da invisibilidade, a invisibilidade ela só decorre a partir da relacional. A resistência ela só ocorre a partir do relacional e também a fragmentação. Então, nesse sentido, eu vejo que a modernidade, por mais que ela tenha contemplado esse corpo individual, ele também é relacional. Então, é mais só nesse sentido que eu pensei, juntamente contigo, nesses três termos que você coloca para observar o corpo, né, a partir da modernidade. Não consegui avançar, né, o teu raciocínio, peço desculpas, para mim foram muitas coisas novas para discutir, inclusive o que a gente já estava discutindo nesse hibridismo, que talvez esse seja o híbrido, mas o híbrido eu também vejo um pouco mais relacional, né? Então eu só queria compartilhar contigo, te parabenizar, que me fez pensar essa modernidade enquanto dois aspectos também que trazem para mim o sujeito. Então, parabéns e obrigada. Não sei se consegui atingir ou estou muito longe daquilo que você queria dizer. Muito obrigada e espero poder continuar ouvindo, né, as suas reflexões sobre o tema. Ok, Mayra, muito obrigado. Mais alguém gostaria, gente? Que a gente também devolver o espaço para a Débora, que acho que já foram apresentadas, já são bem de uma boa densidade, né? Mas se tiver mais alguém que gostaria de comentar, indagar, por favor. Oi, professor. Tamara? Tenha bondade, Tamara, por favor. Deixa eu ver aqui. Oi, gente. Débora, você falou em algum momento da sua apresentação das raízes históricas, né, dessa concepção de corpo, que lá do século XVI era uma inspiração do corpo, eu notei aqui, era uma concepção de corpo mecanizado, né? E que no século XX essa concepção ela tem uma mudança e é uma retomada do corpo associada à identidade. Aí eu queria saber se dentro da pesquisa bibliográfica que você está fazendo tem alguma ruptura assim que você acha relevante dessa mudança de percepção, né?
do corpo como essa coisa mecânica para o corpo no século XX como essa coisa mais identitária, então mais associada a uma subjetividade, assim. Aí eu queria saber se você chega a abordar essa questão da ruptura ou dessa virada de chave nessa concepção. Obrigada. Ok, Tamara, muito obrigado. Bom, gente, se não houver mais indagações, eu vou devolver a fala para Débora fazer seus comentários. Por favor, Débora. Ok. Professora Maria do Rosário gostaria de fazer uma pergunta também? Não? Tá bem. Então, são perguntas extremamente complexas. O tema já é extremamente complexo, mas eu vou tentar selecionar, né, nos comentários questões que parece que eu tenho alguma resposta a dar nesse momento, mas já vou logo de antemão agradecer, porque quando a gente mantém a nossa pesquisa, né, num âmbito realmente individual, é nesse tipo de situação em que a gente percebe o quanto a gente consegue de fato avançar na pesquisa, que é quando a gente tenta comunicar, né, algum tipo de resultado dessas pesquisas. Então, sobre os comentários da Giovana, essa questão de invisibilidade, visibilidade do corpo, de fato eu estou me apoiando bastante no Le Breton para pensar a questão da invisibilidade. Veja, quando ele fala da questão do corpo, ele está falando num corpo que é material, mas é também pensado enquanto subjetividade. Eu vou dar um exemplo. Né? Ele nos dá um exemplo, né, de que quando nós estamos, por exemplo, fazendo bodybuilding, né, que é ou fazendo exercícios físicos, ou alterando alguma coisa no nosso corpo, e essas alterações elas podem ser desde as mais superficiais, como por exemplo maquiagem, ou as menos superficiais, como tatuagens ou coisas do tipo, nós estamos de certa maneira tentando produzir identidade a partir dessas alterações. Então, assim, biologicamente, nós não teríamos, né, digamos, aquelas características, não fosse o fato de nós estarmos manufaturando, transformando o nosso corpo, portanto, para que se atingisse, então, digamos, uma reaproximação entre aquilo que é o meu ideal de eu, agora pensando nesse ideal do eu como ideal do eu corpóreo, né, e aquilo que, de fato, eu tenho enquanto representação corporal. Então, assim, é óbvio, é um pouco difícil fazer essa distinção, porque, na verdade, como nós estamos familiarizados com a ideia de um corpo como posse, né, a própria posse que nós temos sobre esse corpo já gera um pouco a ideia, de fato, de que haveria uma suposta identidade desse sujeito, quando, na verdade, me parece que a partir das análises tanto do Stuart Hall quanto do Le Breton, nós temos, na verdade, uma fragmentação, não porque, de fato, nós sintamos essa fragmentação sempre, existencialmente, enquanto indivíduos, mas, ao contrário, porque as nossas estruturas sociais da modernidade se tornaram mais complexas e, portanto, nós temos mais escolhas a fazer. Seria mais nesse sentido que eu vejo, portanto, a relação entre, por um lado, a invisibilidade, porque, de fato, nós não estamos, em certo sentido, mas nos autocompreendendo, por exemplo, enquanto meramente sujeitos racionais, né? Existe agora toda uma ascensão de teorias que, de fato, estão tentando privilegiar outras formas de conhecer que não apenas a forma racional, que tentam reaproximar, por exemplo, a espécie humana de outras espécies, também naturais, também vivas, e que, de fato, não estão de acordo com essa imagem, né, que foi produzida principalmente a partir, eu diria, da Revolução Científica em diante, em que nós temos uma separação, uma distinção forte, não apenas da nossa própria subjetividade em relação à corporeidade, mas em relação também ao ambiente de um modo geral. Então, de certa maneira, o que existe de retomada, de visibilização, me parece,
é uma visibilização que, até certo ponto, ela gera um espetáculo, né? Nos exemplos que a Giovana colocou, né? Quando nós pensamos, por exemplo, a superexposição do corpo, mas veja que aí nós estamos falando, né, de superexposição, nós estamos falando, de certa maneira, também, né, de uma criação de uma situação, de fato, em que você está, talvez não mais pensando tanto na questão da sua autoidentidade consigo mesmo, mas talvez pensando numa necessidade também humana, a gente não pode dizer que não é humana, de reconhecimento do outro da sua própria identidade. Então, na verdade, identidade e reconhecimento acabam caminhando juntas. O que me parece já me aproximar um pouco da questão da Mayra, justamente porque a Mayra tem toda a razão em pontuar, né, que esse indivíduo ele é relacional. Né? Quando eu falo, por exemplo, de fenômeno vital, desse corpo, não mais entendido, portanto, como um corpo fragmentado em diferentes partes, que interessam cada uma dessas partes a diferentes ciências ou a diferentes tecnologias, ou seja lá o que for, nós estamos falando então de um corpo que está em relação. A questão que me parece interessante ser investigada neste projeto especificamente é justamente como é que está se dando a nossa relação com um meio que é científica e tecnologicamente informado. Eu poderia, de fato, tentar abordar, a partir de uma outra perspectiva que foi sugerida pela Giovana, que de fato eu poderia tentar abordar pela viés justamente da visada, né, das sociedades tradicionais, de outras perspectivas sobre essa corporeidade, que são de fato mais integradoras, né, que parecem não fazer tanto a ruptura, por exemplo, entre a Terra, né, enquanto corpo em que os organismos vivos coabitam, e o corpo individual. A questão é que me parecia interessante, quando eu comecei a vislumbrar a ideia desse projeto, é, na verdade, como tentar imaginar ciência e tecnologia como algo não exterior, né, como algo não infamiliar, mas pensar ao contrário como algo que já é dado na nossa cultura ocidental, da presença, ou eu diria talvez em alguns casos quase onipresença dessa ciência, dessa tecnologia nas nossas experiências de vida cotidianas. Então, na verdade, eu estava interessado em compreender a partir de um ponto de vista, que é o nosso ponto de vista técnica e cientificamente informado da contemporaneidade, como é que nós, então, estamos estabelecendo novas relações de sentido, né, de significado, portanto, entre essa hibridização, né, então nós não estamos falando mais de uma redução do corpo à máquina, né, dentro de uma ideia originalmente, nós estamos agora pensando, então, já num processo de hibridização, que nós não podemos nos autorrepresentar mais como 100% naturais, nenhum de nós é, no sentido justamente em que nós estamos em integração com um meio que não é mais um meio ambiente puro, é um meio ambiente já coabitado, né, por uma série de objetos técnicos, por tecnologias e, num certo sentido, por informação, que fazem com que o próprio processo da nossa caracterização subjetiva enquanto indivíduos também se altere. Então, na verdade, se a gente pudesse falar de um significado relacional, tal como pontuou a professora Mayra muito bem, é justamente como é que está ocorrendo essa hibridização, que é um fenômeno também social nas nossas sociedades contemporâneas, essa hibridização, né, digamos, entre os nossos corpos biológicos, entre os nossos corpos vivos e estas informações, essas relações de sentido que são tecidas justamente na ciência e na tecnologia. Então, se eu pudesse falar de fato em teorias relacionais, eu estaria pensando então que o nosso meio já não é um meio natural, nesse sentido, um meio natural puro.
né? Já é um meio natural justamente hibridizado. E, portanto, talvez nós repensarmos uma noção de sujeito hibridizado faça sentido para a nossa, justamente, sociedade tecnológica e cientificamente informada. Então, sim, acho que é um sentido bastante relacional, porque eu vejo uma comunicação, de fato, entre essas mudanças estruturais das nossas sociedades ocidentais e aquilo que nós vamos ter como possibilidade de avaliação e de autoconstituição enquanto sujeitos, né? A pergunta da Tamara, ela é um pouco mais difícil de ser respondida, Tamara, no seguinte sentido. Porque se você me pergunta se eu vi em algum momento essa ruptura, por exemplo, né, nessa análise um pouco mais sociológica e histórica, né, se eu vi uma ruptura entre essa questão de corpo e identidade. Eu não diria uma ruptura, mas eu diria que o que o Le Breton vai enfatizar como sendo algo que ele identifica a partir de 1960 em diante, na verdade é um reacoplamento, né? Então é uma ênfase da concepção de corpo, um corpo então que é um corpo identificado como posse. Eu tenho o meu corpo e sobre ele eu posso exercer, né, dentro dessa mentalidade, domínio, no sentido inclusive de autoprodução desse corpo, para que ele corresponda a algum tipo de ideal que eu considero que exista, né, em relação justamente à minha identidade. Então, eu diria que muito mais do que uma ruptura, nós poderíamos ver, né, questões relacionadas à ênfase, né? Agora, parece-nos que a partir justamente dessa releitura do Le Breton, que esse corpo está, né, talvez, como sugere a Giovanna, né, sendo superutilizado como fonte, né, de significado simbólico, justamente do nosso processo de individualização, mas que, de fato, se nós formos analisar, né, pelo menos certas, do ponto de vista epistemológico, em parte, né, na verdade, esses significados que nós estamos dando são justamente por causa dessas mudanças estruturais que já estão ocorrendo socialmente. Uma dessas mudanças, que na verdade eu estou enfatizando no meu projeto, é justamente a nossa relacionamento no sentido, né, justamente da nossa fusão com a ciência, com a tecnologia. Então, assim, nós poderíamos ver duas alternativas a partir disso, né? Que na verdade foi um pouco a alternativa em que eu me coloquei quando eu estava pensando no projeto. Eu vou pensar esse corpo a partir do ponto de vista das sociedades tradicionais, e aí isso me remeteria, obviamente, a outras obras, a outros autores, a uma outra abordagem, e talvez até a necessidade de um estudo empírico, né, com o qual de fato eu não estou tão familiarizada, ou eu abordaria a partir da perspectiva que me é um pouco mais familiar, né, dada a minha, justamente, o caminho epistemológico de formação que eu fiz até aqui, que seria justamente analisar se a partir de uma ideia de tecnociência que inicialmente, diga-se de passagem, é compreendida como Big Science, o que significa que existem relações que não são apenas relações de sentido, que os sujeitos realizam em relação a essa ciência e tecnologia, mas existem relações políticas, relações econômicas, que também estão implicadas nessa aceitação social também da ciência e da tecnologia. Então, veja, eu não estou aqui fazendo uma, digamos, um tipo de investigação que sugira uma defesa, né, digamos assim, dos exageros, ou, digamos, até dos reducionismos, que são próprias das metodologias de investigação científicas e tecnológicas. Em resumo, eu não estou fazendo nenhuma defesa e nem um ataque ou uma crítica. Eu estou aceitando como pressuposto de pesquisa a questão de que nós estamos cada vez mais científica e tecnicamente orientados. A questão é o que isso resvala, né? No que isso, na verdade, acaba provocando em alterações na nossa própria autoconstituição enquanto indivíduos. Eu acho que se eu pudesse tentar definir a pergunta da minha pesquisa, a pergunta seria essa.
Muito bem, Débora. Parabéns pela pontualidade, né? São 15h30, exatamente o momento que a gente tem dentro do nosso pacto e encerrado nossa atividade, né? Eu acho que foi de novo mais um momento de muita densidade e intensidade. Penso que a sua pesquisa ela traz muitos elementos para a linha e, evidentemente, no processo de coevolução, você demonstrou que você também incorporou, né, elementos do que a gente vem discutindo e traduzindo em textos. Você conseguiu incorporar e evidentemente, redefinir isso a partir das tuas questões. Esse é o processo. Quero parabenizá-la e dizer que você é muito bem-vinda, né, ao nosso grupo. Porque ele traz... Eu gostaria de falar também. A Maria do Rosário. Pode falar, professor. Sim, sem interrompê-lo. Eu desejo parabenizá-la, Débora, pelo seu projeto, porque quando você apresentou ano passado, não imaginei que chegaria a alcançar tais proporções como você está realmente desenvolvendo. E de todo o conteúdo que você está trazendo, eu senti o seguinte, que você, além de estar pesquisando um tema e um conteúdo muito importante para todos nós, você própria está vivenciando elementos do que você está trazendo. Você está usando, está fazendo a solidariedade epistêmica. Você própria está utilizando a solidariedade epistêmica e interepistêmica. E até a solidariedade acadêmica. Considerei muito válido você ir perquirir até no que na nossa linha já tem sido levantado, e principalmente na oficina 4, quer dizer, ela está se solidarizando com as epistemes que nós temos nos preocupado. Então, você mostra muita capacidade para realmente ser esse ser pensante e que desenvolve o processo interdisciplinar muito bem. Você está utilizando campos vários para poder chegar a, não sei se conclusão, mas considerações finais sobre esse seu objeto de estudo tão relevante. É uma pesquisa de grande relevância e lembrei-me, e aí também já faço uma pergunta, de uma doutora, hoje é uma grande doutora em Santa Catarina, na universidade, mas que também teve como preocupação e objeto de estudo da sua tese o corpo. E então ela fez um estudo sobre a relação entre o corpo e o espírito. E aí eu lhe faço a seguinte pergunta: quando você trata da invisibilidade, faz referência em vários momentos, está implícito também o espírito? Ou você não vai entrar nesse campo? Porque a Glorinha fez um estudo interdisciplinar. Eu sempre digo, de todas as bancas onde eu estive, mais de 100 bancas hoje, foi um dos estudos em tese que eu realmente senti quanto o doutorando utilizou a interdisciplinaridade para mostrar, para demonstrar a relação entre o corpo e o espírito. Ela utilizou a física quântica, a biologia, a antropologia, a psicologia e, é lógico, a filosofia. Então trabalhou com autores de grande relevância também, Maturana, depois Frankl, Heidegger e outros mais. E chegou realmente a uma
consideração muito importante, como é realmente uma relação presente entre o corpo e o espírito. Então eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre essa oportunidade, se estaria presente nas suas curiosidades relacionar o corpo com o espírito, ou se já está presente na subjetividade. Parabéns, Débora. Bom, Débora, eu gostaria que você anotasse. Se fosse o caso, a gente faria um outro evento para discutir isso aí, porque a gente precisa encerrar nossos trabalhos agora em função do horário. E eu também, gente, já estou atrasado para um outro evento que eu estou participando. Pode comentar outra hora. Isso, fica melhor para não comentar atropelando, né, a importância da questão. Então, gente, eu gostaria de me despedir de vocês, dizer que foi muito bom de novo, né, essa edição desse festival. Mas, enfim, a gente também tem essas outras agendas, tá? Para não respeitar também os colegas, né? Seguramente tem outras agendas, né? Tá bom? Débora, parabéns, meus parabéns, porque realmente foi excelente. Ver o que passa, eu ficaria a tarde inteira ouvindo aqui essas ponderações, mas tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada, professor Edmilson, foi uma satisfação. Ok, gente. Até a próxima edição, gente. Agradeço a presença de todos e todas.